Na última aula, nós começamos a estudar o problema da crase. Vimos dois casos obrigatórios. Observem agora essa terceira situação em que você é obrigado a botar o acento de crase. Com os pronomes aquele, aquela e aquilo. Observem, antes de mais nada, que eles começam pela letra A. Então, numa frase desse tipo, mostrei o livro àquele professor. Você vai lembrar da nossa aula de regência, em que o verbo mostrar pede dois complementos. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Então o verbo mostrar exige a preposição a. A princípio eu pensaria em colocar a preposição aqui, né? Mostrei o livro a aquele professor. No momento que eu não posso em português escrever a aquele, a aquela ou a aquilo, eu sou obrigado a contrair a preposição a, que o verbo está exigindo, com esse a inicial do pronome aquele. Daí o acento grave indicativo da crase. Não colocar o acento aqui é cometer um erro ao mesmo tempo de regência e de crase. Nota bem que a palavra é masculina. Perfeito? O acento aqui não depende da palavra ser feminina ou ser masculina. Não é um acento de crase envolvendo a preposição e o artigo. Você aprendeu que só se usa crase antes de palavra feminina. Não é isso? Aqui não tem nada a ver realmente com aquela história, porque se trata da crase envolvendo a preposição e o a inicial do pronome aquele, tá bom? Um outro caso seria com o pronome demonstrativo a. Ele se referiu a que estava na gaveta. Ele se referiu a que estava na gaveta. O verbo referir-se exige a preposição a. Nós já vimos esse verbo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Está aqui a preposição a. Mas além da preposição, aquele a colocado antes de que, admite que você troque por aquela. Não é verdade? Ele se referiu àquela que estava na gaveta. Sempre que a palavra a, diante de que, puder ser trocado por aquela, é um pronome demonstrativo. Então eu tenho dois as aqui. Eu tenho a preposição que o verbo exige e eu tenho o pronome demonstrativo a. Os dois se fundem e eu marco essa união através de uma preposição. Você tem algumas maneiras práticas de observar isso. Tenta fazer o seguinte, quer saber se antes de a, que o a deve ser craseado. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a palavra a e tentar trocá-la falando bem devagarzinho. O truque é esse, fala bem devagarzinho. A aquela. Vamos tentar? Ele se referiu a aquela que estava na gaveta. A aquela que estava na gaveta. Pode ir para a frase e colocar o acento. Uma outra coisa que você pode tentar também é trocar por uma palavra masculina, porque aquele a é uma palavra do gênero feminino. Se você imaginar que o que está na gaveta, por exemplo, é um livro, você diria assim, ele se referiu ao que estava na gaveta. Aí a gente cai naquele macete que demos lá no início, né? Se eu troco pelo masculino e aparece ao, é sinal de que eu vou colocar o acento de crase, tá bom? Então ali, as duas situações provam que eu devo colocar o acento. Vejam bem essa outra frase em que aparece aqui. A festa a que ele se referiu estava ótima. A festa estava ótima é a primeira oração, né? E você vai analisar essa aqui, a que ele se referiu. Apareceu o a que. O verbo é o mesmo, verbo referir-se. Nós já sabemos que esse verbo vai pedir a preposição a. Será que aqui, também diante de que, eu tenho o pronome demonstrativo aquela? O pronome demonstrativo a, significando aquela? A festa, vamos tentar. A aquela que ele se referiu. Está esquisito bastante, não está? Você não vai conseguir fazer isso. Então esse a não quer dizer a. Tá? Não existe ali o pronome demonstrativo a. Para confirmar isso, vamos imaginar o masculino. No lugar de festa, façam sempre assim. O filme a que ele se referiu. Ou você conseguiria dizer o filme ao que ele se referiu? Nunca, né? No momento que você não diz ao que, você não pode pensar no acento de crase. O que será então esse a? O que você acha que é esse a? Referir-se a alguma coisa. Esse a seria a preposição. Somente a preposição. A palavra a, quando estiver colocada diante da preposição de, vai ser sempre pronome demonstrativo. Sempre. Caso apareça também a preposição a, e você vai ver isso pela regência,
você se dirige a, caso apareça também a preposição a, você vai ter dois as. Então vamos lá. Dirija-se, mesma coisa de cima, a aquela de cima. Vamos tentar o masculino. Dirija-se ao de cima, provando que esse a diante da preposição de deve levar o acento de crase. Vamos ver agora o último caso, que as gramáticas relacionam como casos obrigatórios de crase, com o pronome relativo a qual, feminino de o qual, né? Então o pronome relativo a qual. Observa que o pronome não é qual, o pronome começa por um a. O que você pode deduzir? Se houver uma palavra que peça a preposição a, os dois a vão se contrair, não é isso? A pessoa a qual ele se dirigiu mora longe. Quando eu digo a qual ele se dirigiu, eu vou perguntar de novo, né? Quem se dirige a. O verbo não está pedindo a preposição a. O a qual não é uma palavra que já começa por aquele a, então você deduz que aqui nós temos dois as. Vamos provar isso usando aquele truque nosso da outra aula. Já que a qual é uma palavra feminina, eu vou tentar trocá-la pela masculina, que é o qual. Vamos ver o que vai ocorrer? Imagina aqui então o homem. O homem, como é que você diria? O homem ao qual ele se dirigiu. Ora, pessoal, se eu digo ao qual, é porque esse a deve ser craseado. Então aquele macete lá da nossa aula anterior funciona também aqui, já que se trata de uma palavra feminina. Vamos comparar com esse pronome relativo quem? Pronome relativo a qual, pronome relativo quem? A pessoa a quem ele se dirigiu mora longe. Esse quem quer dizer a qual. Só que a palavra quem não tem a na frente. Esse a que aparece aqui, quem é? É o a que o verbo dirigir-se exige. Perfeito? Então o que nós temos aqui? Somente uma preposição. Da mesma maneira, se eu usar que, a pessoa a que ele se dirigiu, o que aí, não teria um outro a na frente, né? Esse que não teria um artigo antes e muito menos o pronome demonstrativo, como nós vimos ali. Então, a quem e a que, sem o acento. O a qual, nessa situação, vai ganhar o acento de crase. Vamos falar agora daquelas situações em que você pode usar o acento ou não. São chamados casos facultativos de crase. Primeiro caso, antes de nomes de mulher. Dei o livro a Luciana. O verbo dar exige a preposição a. Nós já vimos que isso é uma condição para que se pense no acento de crase. Dei o livro a Luciana. A preposição a está aqui. Dar alguma coisa a alguém. A palavra Luciana é um nome de pessoa, nome de mulher. Então eu posso colocar o acento ou não. Eu posso escrever dei o livro a Luciana dessa maneira, sem o acento de crase. Por que isso? Porque antes de nome de pessoa, o artigo é facultativo. Olha só, você pode dizer Luciana é muito bonita, e você pode dizer a Luciana é muito bonita. No momento que aceita o artigo ou não, eu vou ter um caso facultativo de crase. É só observar se a palavra, normalmente o verbo, vai pedir a preposição a. Antes de pronomes adjetivos possessivos. Vejam bem, no singular. Isso é uma exigência para que a crase seja facultativa. Dei o livro à sua irmã. Pegando então o mesmo verbo do de cima. Dei o livro à sua irmã. Dar alguma coisa a alguém. Aí a palavra aqui ganhou o acento diante do pronome possessivo, que é um pronome adjetivo possessivo, aquele pronome que acompanha um substantivo, né? E ele é possessivo, então eu posso usar o acento ou não. Por que será? Mesmo motivo do caso anterior. Porque diante do pronome possessivo, eu posso usar o artigo ou não. Eu posso dizer que sua irmã está lá fora, ou dizer que a sua irmã está lá fora. Ora, se eu uso o artigo, eu vou e boto o acento. Por quê? Porque o verbo pediu a preposição a, não é verdade? Então, ó, se eu não usar o acento, escrever dessa maneira, dei o livro a, sem o acento, sua irmã, eu estou usando apenas o quê, pessoal? Estou usando apenas a preposição. Eu não quis usar o artigo. Por isso se diz que antes do pronome adjetivo possessivo, desde que esteja no singular, a crase se torna facultativa. Nessas duas frases aqui, a gente vai fazer então uma comparação muito importante. Ó, dei o livro às suas irmãs. Está contrariando o que eu disse ali, porque isso aqui está diante de um pronome plural. Ok? O pronome agora é plural.
Nesse caso, o que eu digo? A crase é obrigatória. Dá para entender por quê, não dá? Olha só a lógica. O verbo pede a preposição a. Preposição não tem plural. Você não pode botar a preposição a no plural. Se isto aqui está no plural, é que necessariamente aqui dentro eu tenho o quê? Deduziu, né? Aqui dentro eu tenho o artigo as, já que ele está no plural e a preposição não tem plural. Então, caso apareça as suas, as minhas, etc., né? O acento de crase, gente, se torna obrigatório. Tem nada de facultativo ali, tá bom? Olha agora uma situação semelhante. Dei o livro a suas irmãs. O que é esse a? Esse a continua a ser a preposição que o verbo exige, mas ele está diante do pronome plural e o a é singular. Você acha que aqui, pensa um pouquinho, você acha que aqui existe o artigo? Ora, o artigo tem que concordar com o seu substantivo, né? A palavra irmãs que está aqui. Se eu usar o artigo, vai ter que ser o artigo as. No momento que eu digo apenas a, é porque esse a é somente o quê? Preposição. Então a crase se torna proibida. Por isso, só pense em crase facultativa se o pronome estiver no singular. Olhem bem os dois aqui no plural. Esse aqui está no singular. Só assim eu tenho um caso facultativo. Terceiro caso seria depois da preposição até. Irei até a fonte. Irei até a fonte eu posso usar com acento de crase ou não. Depois da preposição até, eu posso ter um a craseado ou não, tá? Por que isso? Olha, aqui eu fiz questão de comparar com o masculino. Vai ajudar bastante você a entender. Irei até ao campo. Você pode falar dessa maneira? Ou falar, irei até o campo. Percebeu, então? O que é que depois da preposição até é facultativo? É o artigo? De jeito nenhum. Quando eu faço a troca aqui do masculino, me ajuda a entender melhor. Eu digo ao com artigo e eu digo o mantendo o artigo. Então, na realidade, quem é que pode aparecer depois da preposição até? É a outra preposição, a preposição a. Ela aparece ali com uma espécie de um reforço, né? O verbo ir pede preposição. Você pode usar o até, você pode usar a preposição a, você pode usar as duas. Se você usar as duas, você diz até ao campo. Se você usa uma só, você diz até o campo, usando só a preposição até. Poderia só usar o a, irei ao campo, sem usar a preposição até. Ora, nesta frase de cima, em que a palavra é feminina, a palavra fonte, né? Eu teria até a segunda preposição e o artigo. Então, tem o acento de crase. Ou então, irei até a fonte sem o acento, ou seja, eu teria ali apenas o quê? Aquele a seria apenas o artigo. A última situação seria com as palavras Europa, Ásia e África, 3 continentes antigos, e França, Espanha, Inglaterra, Escócia e Holanda. Antes dessas palavras, você pode usar o artigo ou não. Por isso, eu posso dizer, irei à França com acento ou irei à França sem acento. Naquela troca que nós aprendemos, lembram? Eu vou à Bahia, eu venho da Bahia, aquele macete, né? É melhor não aplicar aqui que você pode se confundir. Vamos memorizar essas 8 palavras. Se você for fazer a troca, você pode dizer, virei da França ou virei de França. Mas como esse de França aí é menos usado, hoje em dia é uma tendência maior a botar o artigo, você pode se confundir, tá? Então essas palavras aqui realmente podem ter artigo ou não, é melhor não fazer aquela troca, e você já fica sabendo que antes de uma palavra dessa, você pode botar um a craseado ou não. Chamados casos proibitivos. Casos proibitivos. Vimos os obrigatórios, aquelas 5 situações, vimos 4 situações de crase facultativa, e agora vamos falar um pouquinho dos casos proibitivos. Situações em que aparentemente o acento teria que aparecer, né? Então vai e confunde a pessoa. 3 palavras especiais, casa, distância e terra, que num determinado sentido impedem o acento. Com a palavra casa, sem determinação alguma, tá? Ó, ele foi à casa. Determinar uma palavra, determinar um substantivo, é colocar qualquer palavra que se relacione com ela. Uma qualidade, por exemplo, ele foi à casa nova. Aí fugiria disso aqui. Mas como a palavra casa está sozinha, eu vou entender nessa palavra o próprio lar. Com esse sentido de próprio lar, ou seja, quando a palavra aparece sozinha, não se pode pensar no acento. Tá bom? Não tenta fazer troca nenhuma, hein? Ele foi ao apartamento. Você vai se confundir, vai botar acento. Aqui não é para fazer troca. Vai gravar essa palavra à parte. Você vai fazer a troca se eu determiná-la.
Ele foi à casa nova. Aí você está autorizado a dizer, ele foi ao apartamento novo. Teria o acento de crase. Não tentem aqui que você vai se confundir. Vocês vão realmente se confundir. Ele foi à casa, parou ali. Esse A não pode ser usado com acento. Com a palavra distância, sem especificação. Ficamos à distância, quer dizer, sem especificar a distância. Dizer qual é a distância. Eu não disse qual é a distância, parou ali. A princípio você pensaria em acento, se trata de uma locução adverbial com palavra feminina, não é isso? Mas acontece que a palavra distância dispensa o artigo ali, eu não posso botar o acento se a palavra distância não estiver especificada. Por exemplo, e ficamos à distância de 100 metros. Aí você cairia até naquele à distância de, aquela locução prepositiva, né? Cairia numa regra, eu teria que colocar o acento. Como ela está sozinha ali, tá? Eu não especifiquei a distância, eu não posso pensar no acento. Com a palavra terra, quando ela for o contrário de bordo, portanto, ela vai permitir aquela ideia de desembarque, sair do navio, tá? Ó, os marinheiros foram à terra. Dá nitidamente a ideia de que eles desembarcaram. Com esse sentido, a palavra terra também não possui artigo. Você não diz, por exemplo, que eles estão na terra. Você diz que eles estão em terra. Você quer dar a ideia de que eles não estão mais dentro do navio, né? Então a palavra terra, com esse sentido, também não admite o artigo. Nunca pense em colocar um acento de crase nesse tipo de frase, tá bom? A quarta situação seria o seguinte, ó. Em expressões com palavra repetida. Isso é muito fácil você gravar, né? Tomou o remédio gota a gota. Gota a gota. A mesma palavra, embora feminina, né? Não vai poder ter o acento. O A no meio ligando, esse A é somente uma preposição. Não há nenhum em português assim, com acento. Gota a gota, cara a cara, frente a frente, etc. Essa situação aqui é muito importante. Ó, com A, um A singular, antes de plural. Antes de uma palavra no plural. Não se ligava a coisas materiais. Não se ligava a coisas materiais. A palavra A que aparece aqui está sendo exigida pelo verbo, né? Quem se liga a alguma coisa. Aí entrou a palavra coisas, que é plural. Um A no singular diante do plural. Vamos fazer um bom teste, só? Procura lembrar aí, até eu falei isso num outro item lá atrás, tá? Por que será, pensa um pouquinho, que esse A, diante da palavra coisas, não pode ter o acento? Não admite o acento de crase. Lembrou? Esse A está no singular, a palavra coisa está no plural. Então quem é que eu tenho certeza que não está aqui? Embora a coisa seja um substantivo. O artigo. É verdade, gente? O artigo não teria que ser plural. As. Eu até posso escrever se eu quiser, ó. Não se ligava às coisas materiais. Se eu quiser, eu boto o artigo aqui. Se eu escrever as, eu vou ter a contração de a com as. Eu teria aquele as craseado. No momento que o a está no singular e essa palavra está no plural, eu não posso pensar no acento, porque eu só tenho ali um a. Perfeito? Então isso é somente a preposição, a crase se torna evidentemente proibida. Outra situação interessante é essa aqui, ó. Antes de nomes de vultos históricos, personalidades da história. Fiz alusão a Joana d'Arc. Bom, levando-se em conta que essa Joana d'Arc, que eu não estou dando isso num texto, né? Vamos imaginar que essa Joana d'Arc seja realmente aquela personalidade histórica, né? Aquela mulher que foi martirizada na fogueira no período medieval. Então, esta palavra aqui indica o nome de um vulto histórico, uma personalidade da história. Não se deve usar artigo antes de nome de vulto histórico. Você não deve dizer, por exemplo, o Napoleão foi um grande imperador. Não deve. Você deve dizer, Napoleão foi um grande imperador. Tá bom? No momento de Joana d'Arc seria, então, esse vulto histórico. Na frente da palavra Joana, eu só posso ter a preposição que a palavra alusão está pedindo. Aqui tem um problema de regência nominal, né? Alusão a quê? Esse substantivo pede a preposição lá. Então essa preposição não está se unindo com o artigo. Eu não posso ter artigo antes de Joana d'Arc. Eu teria, se essa Joana d'Arc não fosse o vulto histórico. Existem pessoas hoje em dia chamadas Joana d'Arc, tá? Caso essa Joana d'Arc, e aí o texto da sua prova provavelmente vai mostrar isso, né? Seja uma mulher comum, uma mulher do povo, é claro que a crase aqui seria facultativa. Poderia colocar ou não, que seria uma palavra antes de nome de mulher, como nós vimos um pouquinho atrás, não é isso? Sendo a Joana d'Arc da história, isso o texto da prova vai mostrar, você não pode pensar em acento, ok?
Algumas observações para a gente encerrar o nosso ponto de crase, ó. Em forma de observação, sem definir nada. Quando eu digo das 7 às 9 horas, eu tenho aquela construção perfeita, que deve ser feita quando você tem essa indicação de horários, né? Ó, das, com artigo, 7 às, também com artigo, preposição em artigo, 9 horas. Não digam nunca de 7 às 9 horas, que está totalmente errado com o sem o acento de crase. Você tem essa variante, de 7 a 9 horas, tem um outro sentido, mas existe essa expressão na língua, de 7 a 9 horas. Algo que ocorre dentro daquele período, né? De 7 a 9 horas. Então, ó, de 7 a 9 horas, tá? Sem o artigo aqui, sem o artigo aqui. Então, existem essas duas expressões na língua portuguesa. Olha o problema do à toa, que não encaixa em regra nenhuma, então a gente coloca aqui a parte. Era um homem à toa. Esta palavra aqui, estranha, né, gente? Com hífen, né? Essa palavra aqui está qualificando o homem, tá? Um homem à toa, quer dizer, um homem sem caráter, né? Então isso aqui é um adjetivo muito especial na língua, em que ele ganha um hífen. Olha só, ele tem um hífen e o A deve aparecer com acento de crase. Você não vai conseguir encaixar isso em regra nenhuma. Então vamos gravar essa expressão à parte. O à toa, adjetivo, tem o hífen e tem o acento de crase. Mas existe esse à toa aqui, ó. Ele vive à toa. Agora não é adjetivo. O à toa agora se liga ao verbo. É uma locução adverbial, de modo, né? Viver à toa, viver sem fazer nada, viver jogado por aí. Essa locução adverbial, como toda locução adverbial de modo, né? Com palavra feminina, toa é uma palavra feminina, deve levar o acento de crase. A diferença entre as duas, cuidado então numa possível questão envolvendo isso, é o hífen. O adjetivo ganha o hífen, a locução adverbial não. Ó, essa frase aqui, estava lá desde as 7 horas. Apesar de eu ter as 7 horas, eu não posso botar o acento. Por que eu não posso colocar o acento? Porque o desde é uma preposição, tá bom? Depois de preposição, para, perante, de, desde, qualquer uma delas, você não vai colocar o a craseado, tá bom? Então, depois de preposição, não se usa a craseado. Existe uma, não existe? Existe uma só na língua. Qual é a preposição na língua que pode ter o a craseado depois ou não? É a preposição, vimos agora há pouquinho, a preposição até. Só depois do até você pode encontrar um a craseado. O desde elimina a possibilidade do acento de crase, como qualquer outra preposição da língua, tá bom? Nosso próximo assunto são as classes gramaticais. Classes gramaticais ou classes de palavras. Nós temos 10 classes gramaticais em português. Algumas são variáveis, outras são invariáveis. Palavra variável é aquela que tem singular, tem plural, tem masculino, tem feminino, e as invariáveis que não permitem essa transformação. Substantivo é uma das mais importantes, porque muitas outras classes gramaticais vão depender do substantivo. Da frase vão acompanhar o substantivo. Depois a outra classe gramatical também das mais importantes é o verbo, que também existem classes que vão estar ligadas diretamente ao próprio verbo, tá? Então vamos ver, substantivos. Olha aqui, pedra, flor, cão e amor. Nesse início eu não vou estar preocupado com a flexão, que a gente vai ter na próxima fita o problema da flexão nominal e depois da flexão verbal. Então aqui é só o reconhecimento. O que é substantivo? Substantivo é qualquer palavra que denome as coisas, que denome aos seres de um modo geral. Ó, pedra é um substantivo que é um mineral, né? Flor é um vegetal, cão é um ser animal, enquanto que o amor é um sentimento. Então vejam bem, a pedra é um ser. A pedra é um ser. Ela não precisa de uma frase para eu saber que é um substantivo. Não confunda, por exemplo, a classificação gramatical com a classificação sintática, com a análise sintática. Quando eu digo para vocês que pedra é um substantivo, eu não preciso de um texto para provar isso. A palavra pedra, pelo seu sentido, é um objeto, é um minério, né? Então a palavra pedra, pelo seu sentido, é um ser mineral, né? Ela não pode ser enquadrada em outra coisa. A princípio ou em princípio, né? Eu vou dizer que pedra é um substantivo, independentemente de texto. Quando eu digo flor, independentemente do texto, eu tenho um substantivo, da mesma forma a palavra cão e a palavra amor. Se eu disser que é sujeito da oração, aí é outra coisa, né? Não confunda então sujeito, objeto direto, aquele negócio todo, com o que a gente está estudando aqui agora. Que para eu saber se pedra é o sujeito da oração, eu teria que ter oração, não é verdade? Eu teria que necessariamente partir para uma frase,
para me achar o sujeito e achar o predicado. Agora, fora mesmo da frase, eu posso saber que pedra se trata de um substantivo. Então, pedra, flor e cão. Amor é um substantivo que ele indica um sentimento, né? As coisas, como pedra, flor e cão, nós chamamos de substantivos concretos. Os sentimentos nós chamamos de substantivos abstratos, né? Quer dizer, todos os seres propriamente ditos são substantivos concretos. Esse ser pode até ser fictício, tá? Por exemplo, fada. Fada é um substantivo concreto, tá? Qual é a noção mais segura disso? O substantivo concreto é aquele que indica um ser que tem existência independente, mesmo que seja fictício. Ou imaginou que ele exista, ele não precisa de mais nada para existir, tá? Esse é o substantivo concreto. Daí eu dizer que fada, Pato Donald, né? Um personagem de historinha em quadrinho, seria um substantivo concreto, né? Se ele existisse, ele não dependeria de outras coisas para ter a sua existência. Já amor, não. Amor, por ser um sentimento, precisa que alguém sinta amor para que essa palavra exista. Isto é que é o chamado substantivo abstrato. E todos eles são substantivos comuns, né? Eu poderia pensar também nos substantivos próprios. Se eu disser, por exemplo, Antônio, se eu disser Brasil, né? São palavras que eu vou grafar com a inicial maiúscula, aí nós vamos chamar aqueles substantivos de substantivos próprios. Muito bem. Os adjetivos são aquelas palavras que vão se ligar exatamente ao substantivo, tá? Ou a um representante seu, que é o pronome substantivo, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O adjetivo vai então servir para quê? Para dar uma qualidade, um estado, uma característica, uma condição de quem? Do substantivo ou do pronome substantivo. Então olha aqui, pedra, aí eu digo pedra bonita, isso é muito fácil, né? A gente pode ir rapidinho nisso. Pedra bonita está qualificando a pedra. Flor perfumada, a palavra perfumada aqui está qualificando a palavra flor. Cão feroz, a palavra feroz qualificando a palavra cão. Então eu estou sublinhando ali os adjetivos. Olha aqui na sequência. Amor sincero, qualificando a palavra amor, isso aqui é um adjetivo. Agora vejam bem esses dois adjetivos aqui, muito especiais. Quando eu digo dia e entro com essa expressão de festa, dá para ver que isso aqui também qualifica a palavra dia, não é? Poderia usar uma palavra só se eu quisesse, não poderia? Qual é o adjetivo correspondente a de festa, hein? Seria a palavra festivo, né? Um dia festivo. Ora, de festa qualifica a palavra dia, da mesma maneira que festivo. Acontece que o de festa tem duas palavras. Você tem a preposição de e você tem o substantivo festa. Os dois juntos, note que eu estou sublinhando os dois, eu vou dizer que é uma locução adjetiva. Tá bom? Adjetivo representado por duas palavras, nós chamamos de locução adjetiva. Energia do sol, essas duas palavras aqui, que querem dizer solar, né? Energia solar, eu vou chamar, portanto, de locução adjetiva. Tá bom? Tá bom, gente? Existem adjetivos, existem as locuções adjetivas. Na língua nós temos também os artigos, que também se ligam ao substantivo. Ó, os artigos chamados definidos, são aquelas partículazinhas, né? O, a, os e as, que vão aparecer na frase acompanhando um substantivo. E os artigos podem ser indefinidos, uma, uns e umas. Olha bem aqui o exemplo aqui, na frase. Pedi o livro a um menino estudioso. Pedi o livro, dá uma ideia que é um livro conhecido, né? E está sendo definido pelo artigo o. É diferente de pedir um livro, seria um livro qualquer. Pedi o livro. Então essa palavra, ligada diretamente ao substantivo, nós entendemos como artigo definido. Quando eu digo a um menino estudioso, aí já me passa uma ideia que é talvez uma pessoa desconhecida, não é? Um menino qualquer. Então esse aqui eu vou chamar de artigo indefinido. O problema dos numerais é o seguinte, nós temos uma divisão conhecida, né? Em numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Numeral é o nome genérico que se dá àquela palavra que indica número, como a palavra numeral diz, né? Então os chamados numerais cardinais são aqueles que indicam a quantidade exata de seres. 1, 2, 10, 1000, etc. Né? A quantidade exata de seres nós dizemos que é um numeral cardinal. Trata-se de um numeral cardinal. Mas o numeral pode se prestar a estabelecer uma ordem. Daí eu ter primeiro, segundo, terceiro, décimo, etc. Tá? Estabelece exatamente uma ordem, nós chamamos de numerais ordinais. O numeral pode mostrar uma multiplicação. Daí você dizer dobro, triplo, tá? Duplo.
tá? Palavra que indique realmente uma multiplicação. Essas palavras são conhecidas como os numerais multiplicativos. E os numerais fracionários, que são aqueles que indicam, como a palavra diz, fração, divisão, né? Ó, meio, terço. Quando eu digo um meio, eu tenho o cardinal 1 e tenho o meio, que é um numeral fracionário. Meio é que é o fracionário, não é um meio, tá? O 1 seria o cardinal e o meio seria o numeral, então, fracionário. Mesma coisa para terço e outros, né? Então, terço seria a divisão por 3, um numeral fracionário. Olha aqui nessas duas frases. Já são 2 horas. Tá? A quantidade exata de horas, eu uso ali o numeral cardinal. Se eu sentir a necessidade de estabelecer a ordem, eu digo, paguei a segunda prestação. Então, eu tenho aqui um chamado numeral ordinal. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa que eu sei que muita gente confunde realmente. Vamos aproveitar isso aqui. Digamos que aqui eu tivesse dito, já é 1 hora. Já é 1 hora. Ficaria a dúvida, peraí, esse uma, será que não seria um artigo? Eu não falei há pouco do artigo indefinido uma. Então vejam bem, já é 1 hora. Há algumas maneiras de nós vermos, né? Com palavras como hora, metro, quilômetro, quilo, uma palavra desse tipo, usa-se normalmente o numeral. Por quê? Porque são palavras que necessitam dessa especificação da quantidade, pelo próprio valor da palavra, né? Então se eu digo 1 hora, 1 quilo, né? Eu não vou ter artigo indefinido ali. Nesse tipo de frase a gente tem numeral. Agora, às vezes eu falo assim, ó, um aluno está lá fora querendo falar com você. Um aluno está lá fora querendo falar com você. Numa frase dessa, não há aquela necessidade de você especificar a quantidade, até pelo sentido da palavra aluno, né? Quando alguém diz que um aluno está lá fora, essa pessoa quer dizer que é um aluno qualquer. Você pode pegar a palavra qualquer e colocar depois. Isso é até um macete que nos ajuda, né? Um aluno qualquer. Ou então você pode entender esse um como algum, não pode? Algum aluno está lá fora, um aluno está lá fora. O algum é um pronome indefinido. Se eu posso trocar o um por algum, ou se eu posso introduzir a palavra qualquer depois, eu vou ter ali necessariamente um artigo indefinido. Palavras como hora, ó, já é 1 hora, palavra desse tipo não admite essa troca. Já é alguma hora, não tem sentido. Tá? Então, esta palavra aqui, 1, 2, 3, uma palavra desse tipo, com uma palavra semelhante à hora, só pode ser entendido realmente como numeral, tá bom? Vamos começar a falar dos pronomes, tá? Talvez a classe mais importante para nós, para quem faz concurso público, né? Pronome tem várias coisinhas para a gente falar sobre o pronome. Pronome é a palavra que pode substituir o nome, que é o substantivo, né? Nome genérico, né? E pode também acompanhar um substantivo para dar para ele uma ideia qualquer, para transmitir a ele uma noção qualquer, tá? Existem, portanto, eu queria que você aprendesse isso muito bem. Eu sei perfeitamente a importância disso. É uma coisa simples, mas muita gente confunde. Tá? Vamos tentar botar isso direitinho na cabeça, que isso aqui é das coisas mais importantes dentro do nosso curso. Existem, antes de mais nada, os pronomes chamados adjetivos e os pronomes substantivos. Porque depois disso, a gente vai entrar na classificação. O próximo quadro vai mostrar a classificação do pronome. Pronome pessoal, pronome indefinido. A gente mostra algumas coisas sobre cada um deles, tá bom? Mas muito importante, a gente não pode adiante sem isso, é essa noção do pronome adjetivo para o pronome substantivo. Eu quero que você se ligue muito, se esforce muito para não ter dúvida quanto a isso aqui. Chama-se pronome adjetivo qualquer tipo de pronome da língua. O possessivo, como você está vendo aqui, o demonstrativo, o indefinido, qualquer um deles, desde que esteja acompanhando o substantivo. Vejam bem, trouxeram minha pasta. Isto é um pronome possessivo. Ninguém desconhece isso. Minha é sempre pronome possessivo. Mas o mais importante aqui, meus amigos, não é dizer que isso é um pronome possessivo. O mais importante aqui é você dizer que esse pronome é um pronome adjetivo. Tá? O que é isso? É o pronome que acompanha um substantivo dentro da frase. Você já viu que pasta, por ser nome de uma coisa, de um objeto, né? Pasta é substantivo. Está enquadrado na classe dos substantivos.
No momento que eu boto esse pronome na frente, tá vendo aqui que tá até concordando? Lembra da nossa aulinha de concordância nominal? Eu já adiantei isso lá, não foi? Ó, minha pasta, a concordando, né? Ó, minha pasta, feminino e feminino. Então, este pronome que se liga ao substantivo, eu vou chamar de pronome adjetivo, no caso ali, possessivo. Olha só o que é o pronome substantivo. Alguém pediu ajuda. Alguém é um pronome indefinido, pela classificação dele, né? Pronome indefinido. Mas acontece que eu noto que esse pronome indefinido está ligado diretamente ao verbo. Pediu. Tá, você está vendo algum substantivo aqui depois dele? Ajuda está depois do verbo. Então a palavra alguém, na realidade, se relaciona com o próprio verbo. Não é verdade? Esta palavra aqui não é acompanhante de substantivo. A palavra alguém aqui, na realidade, substitui um substantivo dentro da frase. Ó, Paulo pediu ajuda, eu posso colocar a palavra Paulo, que é um substantivo. Eu posso dizer que o menino pediu ajuda, o substantivo. Então o pronome alguém tem valor de quê, gente? O pronome alguém tem valor de substantivo. Ele é um substituto do substantivo. Tá? Então, ó, alguém pediu ajuda, eu digo que é um pronome, para dar a palavra completa, né? Um pronome substantivo indefinido. Depois dessa noção, então, de pronome adjetivo e pronome substantivo, nós vamos ver realmente a classificação dos pronomes. Há 6 tipos de pronomes em português. Você tem os chamados pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são sempre pronomes substantivos. São os únicos que não podem aparecer como pronomes adjetivos. A divisão, pronomes retos e pronomes oblíquos. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós e eles, normalmente a pessoa simplesmente decora. Verdade? A gente conta em todos os livros isso e bota na cabeça que esses pronomes são chamados de pronomes retos. Isto é muito perigoso. Retos realmente são apenas eu e tu, e são sempre retos. Os outros podem ser pronomes retos ou não. O que é o pronome pessoal reto? É o pronome que atua como sujeito dentro da oração. Atuou como sujeito da oração ou predicativo, sujeito ou predicativo, normalmente aparece na função do sujeito, você tem o pronome reto. Ele, nós, vós e eles podem ser pronomes retos ou pronomes oblíquos. Não é só para sair decorando essas palavras, tá bom? Muita gente já se deu mal por causa disso. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que vão atuar, então, como complementos verbais, né? Ó, pronomes átonos, pronomes tônicos e pronomes reflexivos. Pronomes átonos são aquelas partículas, me, te, o, le, nós, vós, tá? Que aparecem na frase para completar o sentido do verbo. São muito fraquinhos na pronúncia, são chamados por isso mesmo de pronomes átonos. Os pronomes tônicos correspondem aos átonos, mas são aqueles que aparecem preposicionados. Mim, que se refere a me. A palavra mim sempre vai estar com uma preposição na frente. O ti também. O comigo já tem a preposição aglutinada com. O migo é um pronome antigo, não se usa mais em separado. O tigo, mesma coisa, ó, contigo só aparece com a preposição com. Ele, olha aqui, fica questão de citar um ele aqui, podia prosseguir, né? Nós, vós, tá bom? Os pronomes reflexivos são praticamente alguns daqueles ali, né? Como o me, o te, o se apareceu, eu não botei lá em cima, que vão aparecer na frase para indicar que o sujeito pratica e sofre a ação verbal, tá? Então, olhem bem na frase, a frase que nos interessa. Ele me chamou. Quem me chamou? Você diz ele. Você já aprendeu, embora a gente vá aprofundar isso, claro, na aula própria, né? Você já sabe que uma oração se divide em sujeito e predicado. Quem me chamou? Ele. Eu poderia ter passado uma barra aqui. O ele é o sujeito dessa oração. Então eu digo na classe gramatical, classe, que o ele é um pronome pessoal reto. Ele atua como sujeito dessa oração. O predicado me chamou. O pronome me, que é complemento do verbo chamar, eu vou dizer que é um pronome pessoal oblíquo átono. Ele é um complemento, tá? Ele não está precedido de preposição, como vai ser com a palavra mim aqui, não é verdade? Você pode falar me e pode falar a mim, os dois são sinônimos inclusive, mas como eu usei a palavra me, eu vou dizer que é um pronome pessoal oblíquo átono. Você pode falar direto, pronome átono.
tá bom? Que só pode ser o pessoal oblíquo. Muito bem. Ele chamou a mim. Se eu quiser usar a palavra mim, eu vou ser obrigado a botar uma preposição. Da mesma forma com o ti e os outros, né? Então esse mim, eu vou dizer que é um pronome pessoal oblíquo tônico. O tônico é aquele que aparece antecedido por uma preposição. Preposição até que é obrigatória, né? Então eu vou chamar de pronome pessoal oblíquo, que ele é complemento, porém tônico. Nessa nova frase, eu me machuquei, eu tenho a mesma palavra que eu usei ali. Acontece que aqui, embora ele também seja acno, eu já vou dizer uma outra palavra. Vou substituir a palavra acno, tá? É melhor fazer assim. Eu me machuquei. Ora, eu machuquei a mim mesmo. Eu não machuquei uma outra pessoa, tá? Aqui, ó, ele chamou uma outra pessoa, que era o pronome me. Nesse caso, eu tenho o pronome eu, que é de primeira pessoa, e tenho o pronome me, que também é de primeira pessoa. Você vai observar, então, que a ação foi praticada e sofrida pela mesma pessoa, que é a palavra eu, né? Então, como esse me aparece como o complemento, eu vou dizer que esse me é um pronome pessoal oblíquo reflexivo. O verbo, nós dizemos que está na voz reflexiva, né? Então, eu tenho ali, você pode falar direto também, é um pronome reflexivo. Olha um outro reflexivo aqui importante que eu quero destacar, porque as pessoas estão usando muito errado esse pronome aqui. Pedro trouxe consigo os livros. O consigo que tem uma preposição ali aglutinada, né? Mas ele deve ser chamado então, poderia falar se quisesse o nome tônico, né? Mas como ele é reflexivo, prevalece isso, então a gente costuma na classificação dizer direto, né? Pronome reflexivo. O consigo é uma palavra que só pode ser usada em relação ao próprio sujeito. Pedro trouxe consigo, quer dizer, ele próprio, Pedro. Nunca digam, portanto, nem aceitem numa prova o seguinte: eu quero falar consigo. Isso não existe no português culto, tá bom? Você deve falar o consigo sempre em relação ao próprio sujeito. Nessa frase que eu dei, você teria que dizer: eu quero falar contigo, ou ainda eu quero falar com você. Certo, gente? Nunca falar eu quero falar consigo. Agora aqui eu posso. Pedro trouxe consigo, quer dizer, ele próprio. Como se refere ao próprio sujeito, eu vou chamá-lo de pronome reflexivo. Se quiser dar o nome todo, você vai dizer pronome pessoal oblíquo reflexivo. Essa frase aqui tem enganado muita gente. Eu não quero ver nenhum de vocês entrar numa dessa, tá bom? Ó, dei o livro para ele. Vamos reconhecer aqueles termos que vocês simplesmente decoravam as coisas, né? O estudante brasileiro adora decorar as coisas, né? Então, quando você fala, dei o livro para ele, o que você pensa logo, hein? Aquela famosa relação que a sua professora, quando você era pequenininho, né? Provavelmente pediu para você decorar. Lógico, para a criança tinha que ser assim, né? Aí você decorou, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí dá de cara com essa palavra aqui, você não pensa duas vezes, não é verdade? Você sai logo dizendo que é um pronome pessoal reto. Vamos acabar com isso? Em português tem muita coisa que é para você entender. Não é para você apenas decorar, certo? O pronome ele aqui, por acaso, é o sujeito dessa oração. Qual é o sujeito dessa oração? Não é eu, que está subentendido aqui? Eu dei o livro para ele. Ora, gente, como o sujeito é eu, você vai observar que a palavra ele não é o sujeito da oração. Você não acha que esse ele é um complemento? Dar alguma coisa para alguém. Objeto direto, livro. Objeto indireto para ele. Então, como é que eu vou dizer que aquele ele é pronome reto? Pronome reto é o que atua como sujeito da oração. Então, eu devo classificá-lo como pronome pessoal oblíquo, que ele é complemento, tônico, que é um daquele precedido de preposição, né? Pronome pessoal oblíquo, tônico. Eu ainda poderia lembrar para vocês um tipo especial de pronome pessoal, que é o chamado pronome de tratamento. Lembra aquelas palavrinhas? Vossa Excelência, você quer se dirigir a uma grande autoridade do governo, né? O chefe do executivo, por exemplo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, o presidente, o governador, o prefeito, né? Os ministros de Estado, os secretários de Estado, os secretários municipais, tá? Então, todas essas personalidades recebem esse tratamento, né? De Vossa Excelência. Então, esse pronome Vossa Excelência, que você usa quando você está falando com a pessoa, Vossa Excelência, é o chamado pronome de tratamento. Sim, você pode falar Sua Excelência. O Sua Excelência, que se refere àquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas autoridades, o Sua Excelência é um pronome que você
Você diz, Sua Excelência, o prefeito, tem uma reunião agendada para amanhã, perfeito? Aí você dá para perceber que você está falando a respeito dele. Aí você tem também o Vossa Senhoria e o Sua Senhoria, né? Para funcionários públicos, graduados de um modo geral. Há pessoas que têm uma importância qualquer dentro da sociedade, você quer destacar, você usa com esse pronome. Você pode usar Vossa Eminência quando quer se referir aos cardeais, né? Você pode falar, por exemplo, Vossa Santidade e Sua Santidade em relação ao Papa. Então esses são os nossos pronomes de tratamento. Eles são uma espécie de pronome pessoal que geralmente a gente usa à parte e diz simplesmente pronomes de tratamento. Os pronomes possessivos são os mais simples realmente, porque essas palavras que indicam posse, na realidade são sempre pronomes possessivos. Meu, teu, seu, nosso e vosso e as suas flexões. Minha, tua, sua, nossa, vossa, mais as formas do plural. Então essas palavras sempre foram consideradas assim. Pode até memorizar realmente esse grupo. Você vai chamá-las de pronomes possessivos. É só observar bem se se trata de um pronome adjetivo, como nós falamos lá atrás, ou de um pronome substantivo, tá? Quase sempre elas aparecem como pronomes adjetivos, mas podem também aparecer sozinhas, sem acompanhar substantivo, quando então seriam chamados de pronomes substantivos possessivos. Esse aqui já é um grupo mais delicado, dos pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, mais as flexões, esta, essa, aquela e as formas do plural, você vai usar quando você quiser se dirigir à pessoa, não, quando você falar a respeito da pessoa, tá? Você está falando a respeito da pessoa, ela está longe de você. Isto, isso e aquilo que são os neutros, vamos dizer assim, mais a palavra o, né? Que não tem gênero definido. Isto, isso, aquilo e o, esse o, quando for sinônimo de um deles. Ainda poderíamos acrescentar tal, semelhante e mesmo. Então está aqui um grupo de pronomes demonstrativos. Vamos ver como é que se empregam, né? Este livro é interessante. Eu uso a palavra este quando eu quero dar a ideia de que o objeto está na minha mão, tá bom? Se eu digo este livro é porque eu estou segurando o livro. Está na mão do falante. Usa-se este, esta e isto. Se eu digo essa revista está rasgada, é porque a revista está na mão da pessoa com quem eu estou falando. Ou muito próximo de mim, tá? Então, essa revista está rasgada. Eu não posso estar segurando a revista e dizer essa revista, quando ela está na minha mão. Tá? Eu teria que dizer esta. Com a pessoa que está perto de mim, com a qual estou falando, eu devo dizer essa. Eu devo dizer isso. Agora, olha, aquela árvore vai cair. Qual a ideia que você tem? Que a árvore está juntinho de mim? Seria absurdo, né? Quando eu quero dizer aquela árvore, eu quero dizer ali que a árvore está bem afastada de mim. Então, olha a gradação aí. Esta, essa e aquela. Aquele, aquela e aquilo se referem a coisas bem afastadas. Você pode trazer isso aqui também para o problema do tempo. Você pode falar assim, este ano. Você diz este ano, evidentemente você se refere ao ano no qual você se encontra. Este ano só pode ser o ano 2000, tá? Se você disser esse ano, está se referindo a um ano um pouco afastado. E o aquele ano, se você quiser realmente transmitir uma ideia de um tempo assim bem mais afastado, tá? Há também no tempo essa ideia aí de gradação. O que pedi foi feito. Tá aí agora um caso especial. Tem muita gente boa por aí que não pode ver um o pela frente que diz que é artigo. Né? Não vamos entrar nessa não, né? Se eu digo o que pedi foi feito, eu não posso ter artigo. Por que mesmo, hein? Porque nós aprendemos que o artigo é aquela palavra, né? Ou a, uma, mas que sempre acompanha um substantivo. Eu tenho aqui um o diante da palavra que. Esse o diante de que quer dizer aquilo, né, gente? Aquilo que pedi foi feito. Então, quando você tem o grupo o que, você tem nesse o um pronome demonstrativo e esse que um pronome que a gente vai ver adiante, que é o pronome relativo, do qual nós já falamos na aula de regência, não é isso? Então esse o que quer dizer aquilo aparece como um pronome demonstrativo. Podia ser a, né? A que pedi foi feita, tá bom? Isso me desagrada. Isso me desagrada, eu tenho o pronome isso. Eu quis dar um exemplo então agora, tá? De um pronome que é neutro, né? Você observa bem, este livro, essa revista, aquela árvore.
O que eu usei aqui? Masculino, feminino, feminino. Quando nós dizemos isso me desagrada, eu não tenho ideia se se trata de uma coisa do gênero masculino ou do gênero feminino. Tá? Dessa maneira, a gente usa o pronome isso, usa o pronome isto e usa o pronome aquilo. Quando eu digo a mesma pessoa falou com ele, a palavra mesma aqui, acompanhando o substantivo, me dá uma ideia de que é uma pessoa sobre a qual eu já devo ter feito uma referência qualquer. Tá? Esse tipo de palavra aparece aqui também na função de pronome demonstrativo. Os outros, eu citei o tal, o semelhante, né? Podia dar um exemplo dessa maneira assim, ó. Tal ideia é muito boa. Tal ideia, semelhante ideia é muito boa. Por que eu sei que se trata de pronome demonstrativo? Porque eu posso trocá-los com demonstrativo. Tal ideia é muito boa. Eu troco, essa ideia é muito boa. Semelhante ideia é muito boa. Então tal, semelhante, o, mesmo, são pronomes demonstrativos que aparecem pouco, né? A gente está mais acostumado a chamar de pronome demonstrativo aqueles tradicionais, né? Esse, aquele, isto, isso e aquilo. São os tradicionais que só podem ser pronomes demonstrativos. Agora, do o em diante, você vai ter que olhar a frase e reconhecer que se trata de pronome demonstrativo. Só chamem o o de demonstrativo se você puder trocá-lo por isto, isso, aquilo, né? Só vai chamar o mesmo, o mesmo, como eu usei aqui, o semelhante, o tal, você só vai chamá-lo de demonstrativo se você puder entender no lugar deles um outro pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo tradicional, né? Um daqueles que nós vimos ali acima. Quero mostrar para vocês agora uma situação interessante envolvendo os pronomes demonstrativos. Ó. O menino estudou muito. Isso deixou sua mãe feliz. Quando você quer fazer menção a uma situação citada no texto, alguma coisa que apareceu no texto, você usa isso, esse, essa, com dois S, tá? Então, ó, isso, esse, essa, e não isto, com T, tá? Ó, isso, esse, essa. Por quê? Isso deixou sua mãe feliz. O isso se refere a quê? Ao fato de ele ter estudado muito. Perfeito? Então não usem nesta frase isto. Usem isso. Olha aqui agora. Isto eu lhes garanto. 2 pontos, eu vou dizer qual é a coisa que eu estou afirmando ali, que eu estou garantindo. Isto eu lhes garanto. Tá? A palavra isto aqui se refere a não faltará comida. Notaram? Vem depois, não vem? Estou usando um pronome demonstrativo para me referir a alguma coisa que vai aparecer mais adiante no texto. Nesse caso, então, se usa isto. Nesse caso, se usa isto. Não se deve usar a palavra isso. Há 2 palavras que a gente vê em alguns concursos, tá? Palavras estranhas, palavras difíceis, tá? Que definem essa situação de se referir ao que passou no texto ou aquilo que ainda virá. A palavra isso, ou esse, ou essa, quando estiver fazendo menção a alguma coisa que foi citada, tá? Portanto, eu tenho que usar o pronome isso, né? Eu vou dizer que ela está com um valor, vamos gravar essa palavrinha aqui, ó. Tem um valor anafórico. Tem um emprego anafórico. Anafórico. Um pronome tem valor anafórico quando ele está se referindo a alguma coisa do texto, mas coisa essa que passou. Quando o pronome se refere a uma coisa do texto, porém a uma coisa que ainda virá, você vai dizer que ele tem um emprego, tem um valor. Olha só que palavra diferente, gente. Catafórico. Tá? Feia a palavra, né? Diferente, né? Bota isso na sua cabeça. Olha, deixa ser bonito, ser feio, não nos interessa, né? Você vai ter que gravar que este aqui tem um emprego anafórico. E esse que se refere à coisa que virá, tem um emprego catafórico. Geralmente os demonstrativos é que se prestam a isso, tá? Outras palavras também podem assumir um valor anafórico ou um valor catafórico. Há alguns livros, alguns linguísticos, isso aqui é mais um problema de linguística do que propriamente de gramática, né? Que não fazem distinção entre os dois, tá? Chamam ambos de anafórico. Tanto faz se vir antes como vir depois. Então depende muito de como se pergunte lá numa questão de prova. Bom, aí eu devo então acrescentar uma coisa, tá? Há uma outra situação de emprego do pronome,
tá? Digamos que eu esteja conversando com alguém e digo o seguinte, isto aqui é um pincel, tá bom? Se eu digo, isto aqui é um pincel, vejam bem, a frase que eu estou passando para vocês não está com base em um texto, tá? Isso eu sei que é um pouquinho delicado, mas vamos tentar situar bem as coisas. Eu digo para vocês, isto é um pincel, a coisa está na minha mão, eu digo isto, né? Mas essa frase não tem relação com texto nenhum, não é verdade? Eu não estou fazendo menção a nada de um texto. É uma frase isolada do texto. Nesse caso, eu vou botar a palavrinha aqui em cima para você gravar, tá? Exatamente nesse caso em que eu estou explicando, em que a frase não tem relação com nada que passou. O pronome demonstrativo aí não vai estar fazendo menção a nada do texto. Eu vou dizer que o pronome demonstrativo tem um valor. Olha bem, outra palavra diferente para vocês. Deitico. Deitico. Palavrinha feia também, né? Deitico. Tá? O que é o emprego deitico de um pronome? É o emprego que não depende do texto. Agora vamos então analisar uma situação em que aparecem dois pronomes no texto. O rapaz e a moça encontraram-se na festa. Aí você não quer repetir o rapaz e a moça mais adiante. Você tem o recurso de usar dois pronomes demonstrativos. O que deixa a frase até bonita, mais elegante do que você simplesmente repetir o substantivo rapaz e o substantivo moça. Então vejam bem, como é que isso aqui funciona? O rapaz e a moça encontraram-se na festa. Pelo sentido, é um atleta famoso. Pelo sentido, o pronome que eu vou colocar aqui, evidentemente se refere a rapaz. Mais adiante, uma ótima jornalista. Pelo sentido, o pronome que eu vou colocar aqui, claro, só pode se referir à moça. Então como é que isso funciona? Vejam bem. Vamos lendo a frase até chegar aqui, nesse espaço em que eu quero colocar o pronome. O substantivo rapaz e o substantivo moça. Qual dos dois, rapaz ou moça, está mais afastado desse espaço aqui, onde eu quero colocar um pronome? Qual dos dois está mais distante? Não é a palavra rapaz? A palavra moça, quando você vai lendo, não está mais próxima desse espaço aqui? Pois bem, se aqui eu quero colocar um pronome, tá? Para substituir a palavra rapaz, que é a palavra mais afastada, eu uso sempre o pronome aquele. Se fosse uma mulher aqui, eu diria aquela. Aí vai prosseguindo. Aquele é um atleta famoso. Nesse espaço eu vou usar um pronome para substituir a palavra moça. Mesmo raciocínio. A palavra moça não seria, portanto, o substantivo mais próximo do espaço aqui, onde eu quero colocar o pronome demonstrativo? Eu vou usar aquele pronome que indica uma proximidade máxima, que é o pronome esta. Esta, quer dizer, a moça, esta, uma ótima jornalista. Um detalhe importante é que quando nós temos essa situação, tá, de troca por pronomes demonstrativos, não usem o pronome esse, certo? Esse e essa a gente não vai usar. Então vamos usar aqueles dois que indicam extremos, né? O mais próximo, este ou esta. E aquele que indica um afastamento maior, aquele e aquela. Como esse é um pronome intermediário, tá? Não vai caber aqui na frase. Caso eu tivesse três substantivos, sim. Caso eu tivesse três substantivos, sim. Só que a frase ficaria muito complicada, tá? O escritor não usa. Eu não lembro de ter visto um exemplo sequer assim, de três palavras. Só assim eu poderia pensar em usar também o pronome esse e o pronome essa. Como normal é realmente aparecerem dois substantivos, ao usar demonstrativos, sigam isso por favor, tá? Aquele e aquela, quando você perceber que vocês vão se referir ao substantivo mais afastado, que está no iniciozinho da frase, né? E vão usar este ou esta quando você quer se referir àquele substantivo que estaria mais próximo daquele espaço, tá bom? Os pronomes indefinidos são palavras que transmitem para a frase uma ideia vaga qualquer, deixa a frase com uma ideia imprecisa, né? Aí vocês têm aqui os mais importantes pronomes indefinidos. Olha, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, outrem. Botei um ponto e vírgula aqui para separar do outro grupo, né?
Esses primeiros, até a palavra outrem, são os pronomes indefinidos que não podem se flexionar. São os invariáveis, né? Algum, nenhum, muito, pouco, bastante, etc. Esses ali, os mais importantes pronomes indefinidos, que são variáveis, tá? Podem ir ao plural, dependendo da situação, pode ir ao feminino, ok? Então, vamos aqui para os exemplos, ó. Alguém está chorando. Quando eu digo que alguém está chorando, é claro que eu não sei quem é. Eu ouço alguém chorar, eu não sei quem é. Aí eu digo alguém está chorando. Então a frase fica com um sentido meio vago, meio impreciso. Ele é um pronome substantivo, ok? Sozinho com verbo indefinido. Cada pessoa fará uma parte. Cada pessoa. Eu não sei exatamente quem é essa pessoa, né? Então o cada transmite para o substantivo pessoa essa noção, esse sentido assim meio de indefinição, né? É um pronome adjetivo indefinido. Ele acompanha um substantivo. É pronome adjetivo indefinido. Tenho muito dinheiro. Essa frase eu estou colocando de propósito aqui para a gente comparar com essas três outras, tá? Tenho muito dinheiro. Há uma tendência muito grande de olhar essa palavra e dizer que se trata de um advérbio de intensidade. Porque as gramáticas relacionam os advérbios de intensidade. Muito, pouco, mais, menos, bastante, etc. Né? Aí a pessoa desavisada apenas decora. Bota aquele negócio todo na cabeça, dá de cara com uma frase dessa numa prova e não vai pensar duas vezes, né? Vai dizer que isso aqui é um advérbio de intensidade. Só tem um detalhe. Esta palavra acompanha a palavra dinheiro. Está ligada a um substantivo. Se a palavra na frase faz um grupo com um substantivo, ela tem que ser um artigo, como nós já vimos antes, um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome adjetivo. Nunca o advérbio. Advérbio, em hipótese alguma, vai formar grupo com o substantivo. Uma outra coisa que me chama a atenção é que essa palavra é variável. Se eu pegar a palavra dinheiro, por exemplo, e trocar por uma palavra plural ou uma palavra no feminino, você vai ver que essa aqui vai acompanhar. Ó, paciência. Tenho muita paciência. Já expliquei isso para vocês anteriormente. Tenho muita paciência. Isso aqui é uma palavra variável. Portanto, isso não é um advérbio. Isso aqui é um pronome adjetivo indefinido. Quanto é muito dinheiro? Uma coisa vaga, né? Cada um vai ter uma ideia. Então, isso aqui é um pronome adjetivo, que acompanha o substantivo, né? Indefinido. Olhem bem as três frases agora com a palavra muito. Ele fala muito. Se refere ao verbo. Falar muito, aumenta o valor do verbo. É um advérbio de intensidade. Ela é muito alta. Essa palavra se refere ao adjetivo, aumentando o valor do adjetivo. Também se chama advérbio de intensidade. Ele fala muito bem. Esse muito, gente, se refere a um outro advérbio. Ele fala bem, o bem é o modo. É um advérbio de modo. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos advérbios. Ele fala muito bem. Aumenta o valor do advérbio bem. Eu tenho ali o quê? Eu tenho também um advérbio de intensidade. Então o advérbio é aquela palavra que se refere ao verbo, né? Ao adjetivo ou até a outro advérbio. Nunca ao substantivo. Tá bom? Isto aqui você vai classificar como um pronome indefinido. Pronome adjetivo indefinido, tá bom? Falamos sobre pronomes relativos na nossa aula de regência verbal. Olha aqui o grupo completo agora, os 8 pronomes relativos da língua. O qual, cujo, que, quem, onde, quando, como e quando. Os 2 primeiros são sempre pronomes relativos. O pronome o qual, a gente diz que é o pronome base. Por quê? Porque qualquer outra palavra que possa ser trocada por o qual é pronome relativo. Tá? O copo que eu usei estava limpo. O copo, o qual usei, estava limpo. Esse que substitui a palavra copo aqui dentro. Eu usei o copo. E também pode ser trocado por o qual, eu vou dizer que é um pronome relativo. A pessoa a quem pedi a caneta é educada. Nota bem, a pessoa a qual pedi a caneta. Esse quem também equivale ao pronome o qual. No caso ali no feminino, porque pessoa é feminino. Então a palavra quem que está substituindo pessoa, eu pedi a pessoa, né? Então eu tenho aqui um pronome relativo. A casa onde nasci desabou. A palavra onde normalmente aparece nos textos com a função de advérbio, um advérbio de lugar.
Mas não se precipite não, porque esse onde aqui tem uma palavrinha antes dele, né? Que é um substantivo, é o antecedente do pronome. Veja bem que só ocorre com os três, ó. Copo que, pessoa a quem. E agora, casa onde. Mesmo porque, para ser pronome relativo, você precisa ter um substantivo ou pronome substantivo antes da palavra que é o pronome relativo. A casa onde nasci. Olha a troca, gente. A casa na qual nasci. Tá bom? Na qual nasci. Então esse onde deixa de ser advérbio. Eu vou dizer que ele é um pronome relativo. Olha a troca. Nasci na casa, né? Ele está substituindo a palavra casa. Está aqui um que é pouco usado. Todos quantos aqui estão devem colaborar. Mesma coisa. Todos os quais aqui estão devem colaborar. O livro cujo autor conhecer está esgotado. Esse é o único que não admite a troca por o qual. Vai ficar muito forçado tentar colocar o qual, né? Mas o cujo é sempre pronome relativo, então não tem problema. Você bota isso na sua cabeça, né? Apareceu o cujo, ele vai ser um pronome relativo. Lembra do emprego dele? Nós chegamos a mostrar antes. O pronome cujo é o único que equivale a um pronome possessivo. Olha só, gente. Seu autor, né? Conheci seu autor. Conheci o autor do livro. Quando há esse sentido, o pronome relativo ao ser usado é o pronome cujo. E olha o da qual, né? Da qual porque o verbo pediu preposição. A pessoa da qual falei ficou no escritório. O pronome a qual, tá? Que é o pronome base. Vejam bem que eu posso colocar outros aqui. A pessoa de quem falei, a pessoa de que falei, certo? Então está aqui o pronome a qual. Eu sublinhei tudo, né? Mas você tem a preposição aglutinada ali. Seria a preposição mais o pronome relativo a qual. E nós temos os pronomes interrogativos. São essas palavrinhas aqui. Que, quem, qual e quanto. O quanto pode ser outras coisas, hein? Usados para fazer uma pergunta. Ó, quem chegou? Aí não pode ter dúvida, né, gente? Não pode ter dúvida. Está lá o quem, usado para fazer uma pergunta. Quem chegou? Aí, o ponto de interrogação. O que eu coloquei entre parênteses? Uma interrogação, está abreviado aqui, uma interrogação direta. Essa frase apresenta uma interrogação direta. Ela está introduzida pelo pronome interrogativo quem. De repente, eu posso, na frente dessa frase, quem chegou, colocar um verbo que pede complemento. Olha o que daria. Não sei quem chegou. Tá? Dá para perceber, não dá? Que essa frase se formou da de cima, né? O quem continua a ser pronome interrogativo. Tá? Só que eu não posso mais botar o ponto de interrogação, por causa desse não sei que eu coloquei aqui. Então o que nós temos? Essa frase é um exemplo de uma interrogação indireta. Mas na classe gramatical, não esqueçam, nas duas frases, o pronome quem eu classifico como um pronome interrogativo. Falando um pouquinho sobre os verbos, sim, vai ser um pouquinho, porque depois na outra fita a gente vai ter a flexão verbal. Tá? Então vai nos interessar aqui apenas a classificação dos verbos. Verbo é aquela palavra que indica ação, estado, fenômeno. Tá? Normalmente indica uma ação, um estado ou um fenômeno. É uma palavra que se conjuga. Quer dizer, você pode trocar tempo, né? Pessoa, modo. Você fala vendo, está acontecendo no presente. Fala vendi, você trocou o tempo. Então, essa palavra que se conjuga, que tem essas trocas, né? É conhecida como verbo. Então, não há realmente maior dificuldade de reconhecer numa frase o verbo. Então, ali 3 verbos como exemplo. Vamos ver como é que se classificam os verbos. O verbo pode ser regular ou irregular. Tá? Um verbo é considerado regular quando, ao ser conjugado, não altera o seu radical. O que é o radical de um verbo? Você pega o infinitivo. Infinitivo é o nome do verbo, né? Cantar. Ó, cantar. Tira a terminação AR. Façam sempre isso. O que sobrar é o radical. Se fosse com ER, vender, tiraria o ER e você teria o radical, vende. Se fosse com IR, partir, tiraria o IR e você teria parte, o radical do verbo partir. Então está aqui o radical do verbo cantar. Ó, um Rzinho aqui para radical, cante. Pega o presente do indicativo, tá? Que é aquele tempo que indica uma coisa que está acontecendo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, etc. Você vai observar que o cante, ó, o cante continua ali, inalterado, né? Cantas, não houve alteração no verbo quando você conjugou aquele verbo.
Tenta também no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele tempo que indica o passado, né? Propriamente dito, uma ação extinta. Eu cantei, a coisa já aconteceu, tu cantaste, ele cantou, e você vai observar que de novo o cante aparece ali, tá? Quando você tenta nesses dois tempos, no presente do indicativo e no pretérito perfeito, não precisa ir para outro não, bastam esses dois, você não encontrando alteração, você no radical você vai dizer que se trata de um verbo regular, tá? Olha agora, fazer, tirou o R, você tem o radical, não é verdade? Faz. Faço, fazes. Presente do indicativo, eu faço, tu fazes. Olha bem como é que ficou o radical aqui, ó. Até o C com cedilha, né? Faço. Não houve mudança em relação ao infinitivo? Houve. Nem precisaria mais do pretérito perfeito. Eu já poderia dizer que ele é um verbo irregular. O pretérito perfeito também alterou, né? Tem verbos que só alteram no presente, outros só alteram no pretérito perfeito. Esse alterou os dois. Fiz, olha o fiz aqui, né? Aqui está inteirinho, o radical, e o fiz aqui nessa palavra, né? Fiz, então o radical faz passou para fez. O verbo fazer é, portanto, um verbo irregular. Anômalo é o verbo que é super irregular, tá? É um verbo que tem irregularidades que não podem ser encaixadas em outro grupo de verbos. Só existem dois verbos anômalos na língua. Basta gravar isso, tá? O verbo ser e o verbo ir. São verbos que possuem mais de um radical. Verbo anômalo, você pode entender também assim, é o verbo que possui mais de um radical, tá? Olha lá, ser e ir, são os únicos verbos anômalos da língua. O verbo defectivo é o verbo que não se conjuga em todas as pessoas, todos os tempos, em todos os modos, né? É, portanto, um verbo incompleto. Eu queria que vocês soubessem esses aqui, que são verbos muito conhecidos, tá? Verbos que a gente encontra bastante em provas. Então vamos gravar esses aqui. O abolir e o colorir, vocês viram que eu parei ali com ponto e vírgula, né? Eles pertencem a um grupo. Cai muito em prova todos os dois. O abolir e o colorir, no presente do indicativo, olha como é que eles se conjugam, botei aqui embaixo. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. O colorir seria igual. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. O que vocês perceberam? No presente do indicativo, esses dois verbos não possuem a primeira pessoa do singular. Eu. Você começa a conjugar no tu, tá? Os outros, do reaver em diante, reaver, precaver-se, adequar, falir e remir, para pegar aqueles realmente mais conhecidos, tá? A irregularidade desses verbos é maior ainda. O que ocorre? Olha o reaver, que é um verbo derivado do haver, hein? Reaver se conjuga no presente do indicativo. Nós reavemos, vós reaveis. Olha só, ele é mais incompleto ainda, né? Ele só possui nós e vós, todos os outros também, né? Só podem ser conjugados na primeira e na segunda do plural. Esses verbos que estão aqui, os verbos defectivos de um modo geral, tá? Não possuem presente do subjuntivo. Tá? Vejam bem, eles são incompletos no presente do indicativo, dessa maneira como vocês viram, e não possuem nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Aquele verbo, aquele tempo que é conjugado com o que na frente, né? Principalmente o que, né? Que eu ande, que eu fale, que eu beba. Você não vai poder fazer isso com nenhum desses verbos que nós estamos analisando aqui. Nos outros tempos, o passado e o futuro, quer dizer, o pretérito e o futuro, esses verbos são completos. Abolirei, abolirás, abolirá. Tá? Eu coloria, tu colorias, ele coloria. Tá bom? Nos outros tempos todos, eles são completos. Eles são defectivos por causa do presente do indicativo e por também não possuírem o presente do subjuntivo. Bom, falar agora do verbo abundante, que é uma outra classificação. O verbo abundante é aquele que possui mais de uma forma para o mesmo caso. Verbos aceitar, fritar, acender, expulsar e pagar, até aqui, até o ponto e vírgula, são os verbos mais importantes da língua que tem mais de um particípio, tá? Você pode falar aceitado ou aceito, fritado ou frito, acendido ou aceso, expulsado ou expulso, pagado ou pago, tá? Vai depender da frase, usar um ou usar outro, mas fiquem sabendo que eles são verbos que possuem essas duas formas. Haver, construir e destruir são verbos que no presente do indicativo são abundantes. Por exemplo, o haver. Eu, ei, tu, ás, ele, há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Também é correto, em vez do havemos, hemos
e no lugar do haveis, eis. Aqui, construir, construo, constróis, ou então construis com o, constrói ou construi. Então, por essa construção dupla no presente do indicativo, esses três verbos também são considerados verbos abundantes dentro da língua. Temos aquela distinção entre o verbo auxiliar e o verbo principal, que até nós já vimos antes, né? Quando eu digo estou trabalhando muito, você tem a chamada locução verbal, né? Que é formada por um primeiro verbo, que eu vou chamar de verbo auxiliar, e por um segundo verbo, que é o verbo principal. O auxiliar é sempre o primeiro verbo, né? E é aquele verbo que vai ajudar na conjugação, vai ajudar o verbo trabalhar a ser conjugado. Então esse primeiro verbo nós chamamos de auxiliar, e esse segundo, que está aqui no caso no gerúndio, né? Nós chamamos de verbo principal. Ele na locução verbal vai estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Lembrando a vocês que é o primeiro verbo que se flexiona, né? Eu estou, nós estamos, etc. E temos agora o problema das chamadas formas risotônicas ou formas arrisotônicas de um verbo, né? Olhem sempre bem quando eu conjugo isso aqui. Luto, verbo lutar. Eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos, vós lutais, eles lutam, tá? Quando eu conjugo, você vai ver o seguinte, a vogal tônica, que é aquela mais forte, na primeira palavra, eu luto, está dentro do radical. O radical é lute. É só pegar o lutar, tirar o AR, né? Então, ó, luto, lutas, luta, e na terceira do plural, lutam. Quando a vogal tônica está dentro do radical, eu tenho uma forma risotônica, tá? Caso fique fora, que é a maior parte da situação, a maior parte dos casos, né? Ó, lutamos, lutais. O A, que é a vogal tônica, vai ficar fora do radical, eu vou dizer que é uma forma arrisotônica. Os advérbios da língua podem ser representados por uma palavra só, advérbios simples, ou por mais de uma palavra, as locuções adverbiais. Existem 7 advérbios em português, simples, né? Olhem nas frases. Aqui se trabalha muito. Você percebe que essa palavra dá uma ideia de lugar. É um advérbio de lugar. Trabalha muito. Aquela palavra que aumenta o valor de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. É o advérbio de intensidade. Possivelmente não trabalharei hoje. Quando eu digo possivelmente, é porque eu estou em dúvida, né? Talvez, possivelmente, provavelmente, é o chamado advérbio de dúvida. O não é sempre um advérbio de negação. Trabalharei hoje. Hoje dá nitidamente uma ideia de tempo. Portanto, eu vou chamar aquela palavra de advérbio de tempo. Mais um de dúvida. Talvez ela volte. Possivelmente, talvez ela volte, tá? É mais usado, normalmente aparece o talvez na língua, né? Há uma tendência popular mais a usar a palavra talvez. Ele fez realmente o trabalho. Agora veja bem, ele fez realmente, ali está o quê? Confirmando, garantindo, né? Afirmando. Então eu vou dizer que isso aqui é um advérbio de afirmação, tá? Os advérbios às vezes são representados por mais de uma palavra. Esses aqui podem, com exceção de negação, aparecer sob a forma de locuções, tá? Ele chegou de noite, o tempo, uma locução adverbial de tempo. Mas há alguns que só podem ser representados por uma locução. Olha aqui alguns importantes. Morreu de frio. Você vai ter que ir pelo sentido, não tem como. Morreu de frio. O frio é a causa da morte. Morreu por causa do frio. Então não é modo, como algumas pessoas dizem, né? É a locução adverbial de causa. Viajou de trem, tá? O meio utilizado, você vê pelo sentido, o meio de transporte utilizado, eu vou dizer que isso é uma locução adverbial de meio. Cortou-se com a faca, parecido com o anterior, hein? Cortou-se com a faca. É praticar uma ação verbal utilizando-se de um determinado objeto, de um determinado instrumento, tá? Cortou-se com a faca, locução adverbial de instrumento. Vive para o trabalho, o fim ou finalidade da vida do indivíduo e por aí afora, né? São as nossas locuções adverbiais, tá? Há muitas outras, né, na língua. Por exemplo, a de condição. Você pode estabelecer uma condição para que a ação verbal se realize, né? Você tem o de concessão, que é aquele que dá uma ideia de oposição. Foi a praia apesar da chuva, ou apesar da chuva, que é uma expressão antagônica ao ato de ir à praia. Então você vai, de acordo com a situação, você vai analisando as locuções adverbiais, tá bom? As preposições são aquelas palavras que
servem para ligar palavras dentro de uma mesma frase, dentro de uma mesma oração. As preposições podem ser simples. Essas palavras provavelmente são conhecidas de todos vocês, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Dessas palavras, a preposição a é a mais perigosa, que pode ser uma série de coisas, né? Olha bem na frase. Ele foi a São Paulo. Você nota que esse a liga o verbo ir ao substantivo São Paulo. É a característica da preposição. É a característica de qualquer uma dessas palavras. E você nota aqui também que é uma exigência verbal. Geralmente é assim, a preposição. O verbo ir, né, gente? Quem vai a algum lugar, a. O próprio verbo pede, não é? Se o verbo pede, você tem necessariamente uma preposição. Então, esse quadro a gente deve ter realmente na cabeça, mas observar direitinho na frase, principalmente a palavra a. Porque a palavra a pode ser uma série de coisas. As preposições podem ser acidentais, né? Ou seja, são palavras de outras classes gramaticais que, dependendo do contexto, possam assumir o valor de uma outra preposição. Olha algumas importantes. O que, o exceto, o conforme, o como, tá? O afora e algumas outras palavras que aparecem às vezes na função de preposições. Tenho que dizer uma coisa. Esse é o exemplo tradicional, tá? Praticamente todas as gramáticas dão um exemplo com a palavra que. Tenho que dizer uma coisa. Você observa que ele significa exatamente de. Eu tenho de dizer uma coisa. Essa palavra está ligando, né? Está ligando os dois verbos. Está ligando o verbo auxiliar ao verbo principal. Tenho que dizer uma coisa. Esse que equivale a de, eu vou chamar de preposição acidental. E temos locuções prepositivas, né? São aqueles grupos de palavras que têm valor de preposição. Lembra da nossa aula de crase? A procura de, a espera de, aquela locução prepositiva que nós usamos com acento de crase. Olha aqui, olha a mesma expressão aqui. Saiu à procura de ajuda. Nós vimos naquela ocasião que quando eu tenho a no início e o de no final, nós temos uma locução prepositiva, né? Normalmente no meio da oração, para ligar duas palavras. Nota bem que está ligando o verbo saiu ao substantivo ajuda. Isso é uma expressão que eu vou chamar de locução prepositiva. Há dezenas e dezenas na língua, tá bom? Há algumas que não têm aquela estrutura, começar pelo a, né, terminar pelo de. Essa aqui, por exemplo, começa pela palavra de e termina pela palavra com. Ó, estava de acordo com tudo. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, estava e a palavra tudo. Eu preciso de algo que faça a ligação. A ligação é com a expressão de acordo com. Vou chamar isso aqui também de uma locução prepositiva. Temos uma outra classe gramatical que é a classe das conjunções. Aqui é muito rapidinho, é claro que tem muito mais para se falar sobre conjunção, tá bom? Vou fazer isso aqui com vocês, reduzindo dessa maneira, porque a gente vai dar análise sintática, vai dar classificação das orações, aí forçosamente eu vou pegar o quadro das conjunções, tá bom? Então só uma noção, hoje eu quero apenas que você fique com essas palavrinhas na cabeça, coordenativas e subordinativas, tá bom? As conjunções podem introduzir orações coordenadas, nós vamos ver adiante exatamente do que se trata. Olha as principais, coordenativas, conjunções coordenativas, e, mais, logo, ou, etc. Tá? Essas palavras ligam orações coordenadas. E as subordinativas, quando, embora, se, conforme, que vão ligar orações subordinadas à sua oração principal. Tá bom?